Boa noite, boa noite. Deixar o pessoal chegar. Esperar um pouquinho, dar um tempinho pro Instagram chamar a galera. Hoje vamos aqui para a nossa live de número 5 dessa sequência de 14 lives. Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Tá tudo certo. Bom, vou começar aqui me apresentando, caso você ainda não me conheça. Meu nome é Thalita Moura, eu sou engenheira eletricista, sou mestre em engenharia elétrica e sou coach de carreira, né? E eu tô fazendo essa sequência de 14 lives para falar com você que é coordenador, que é supervisor, que é gerente, para falar com você sobre liderança, para falar com você, primeiro esclarecer isso para você, né? Trazer isso para a tua consciência de que sim, você é um líder, ainda que você seja supervisor, por exemplo, de um trainee só, ou de um estagiário, tenha só uma pessoa aí sob a tua liderança, você sim é um líder, né? A liderança ela não é só lá da alta liderança lá da tua empresa, né? Ela começa na liderança exercida por cada um, ali no 1 a 1 com aquele estagiário, com aquele trainee que amanhã vai ser o supervisor de amanhã, que vai ser o gerente de amanhã. Né? Então, eu gosto sempre de fazer essa chamada e esclarecer para você que sim, você é um líder, né? Independente do tamanho da sua equipe hoje, tá bom? Boa noite, Isabela, tudo bem? Olha, então o tema da live de hoje é inteligência emocional, certo? Hoje vamos conversar sobre inteligência emocional. Como eu falei, essa é a live de número 5 dessa sequência de 14 lives, tá? E hoje a gente vai falar sobre essa que é uma habilidade essencial para quem quer realmente ser um líder inspirador, né? Aquele líder que motiva pelo exemplo, que inspira. Ele precisa ter a inteligência emocional para saber lidar com a equipe, né? Lembrando sempre que aqui eu estou falando com aqueles líderes que realmente querem inspirar, que querem fazer a diferença na vida dos seus liderados, na vida da sua equipe, porque aqueles que não se importam com isso, com certeza não vão estar aqui me ouvindo, né? Não é com eles que eu falo com você que realmente quer fazer a diferença na vida das pessoas que estão aí sob a tua guarda, vamos dizer assim, tá bom? E o que a gente vai aprender aqui hoje? Olha, eu tenho sempre uma colinha aqui, tá? Eu vou, para não esquecer de falar nada com você, nada né? Eu me preparo para essa live, então, para não deixar de te falar nada que eu considero importante, que você saiba, que a gente possa conversar aqui. E o que você vai aprender então? Aqui eu vou te explicar. Se você nunca ouviu falar de inteligência emocional, é difícil que você não tenha ouvido falar. Mas talvez você tenha ouvido falar e não saiba exatamente o que é, não saiba sobre os 5 pilares, então eu vou explicar isso aqui, vou passar por cada um deles. Se vocês forem tendo dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu já vou respondendo, tá bom? Então a gente vai conversar sobre isso. Você vai entender por que a inteligência emocional é importante para quem quer ser líder, para quem quer ser um líder inspirador. E você vai ter também insights sobre como que você pode melhorar a tua inteligência emocional, tá? Então você vai entender o que é, vai entender por que ela é importante. Com detalhes, eu sempre procuro trazer detalhes aí da realidade de quem é coordenador, de quem é gestor, para que você possa, ao máximo, se identificar isso no teu dia a dia, né, numa aplicação prática. E no final eu vou te dar algumas dicas aqui do como que você pode desenvolver então a sua inteligência emocional, né? Porque já dei spoiler, é uma habilidade e toda habilidade ela pode ser desenvolvida, né? Então esse é o mais importante, né? Às vezes a gente tem aquele pensamento, a gente acha que
essa pessoa nasceu com empatia, tem o dom da empatia, tem o dom da liderança, não é nada disso, né? Ela pode ter até uma facilidade maior com um determinado pilar da inteligência emocional ou com determinada habilidade ou não, mas tudo pode ser desenvolvido, tudo é treinável, né? Tá bom? Então é isso que a gente vai ver aqui nessa live de hoje, tá? E o que é a inteligência emocional, né? Vamos começar lá pelo QI, tá? O QI, aquele nosso velho conhecido, o coeficiente de inteligência, né, que a gente está acostumado a ver, que nada mais é do que uma fórmula matemática, né? É uma relação onde é aplicado um teste, né? A pessoa tem ali uma determinada nota e na verdade, o QI é uma relação entre a idade mental da pessoa, né, que é aferida por esse teste, né, que é verificada por esse teste, e a mentalidade e a idade dela realmente. Então, o que acontece? O QI, ele é relativo. O normal, vamos dizer assim, né, o índice normal seria 100, né, 100%. Então, é quando a pessoa tem uma idade mental que corresponde à sua idade real, né, física. Quando a pessoa tem uma idade mental maior do que a sua idade física, então o QI dela fica acima de 100. E quando ela tem uma idade mental menor do que a sua idade real, né, do que a sua idade física, ela tem então um QI abaixo de 100. Tá? Então o QI ele é sempre relativo. Boa noite, Andréia. Bem-vinda. Então, o que acontece? Esse é o QI, esse é o índice de inteligência que a gente mais está acostumado a ouvir. E o que é importante também entender a respeito do QI? Ele é, vamos dizer assim, ele é contestável, né? Porque ele é feito de uma forma em que as pessoas... vamos dizer que ele é válido para os casos onde a pessoa vive numa civilização como a nossa, né? Então, se você for aplicar um teste de QI, por exemplo, numa pessoa que é num ribeirinho lá de Alagoas, né, que está distante dessa civilização, de grandes cidades e de grande globalização e essas coisas, o QI dele talvez dê baixo, não porque ele seja burro, não é nada disso, mas porque ele está num contexto que não se aplica esse teste de QI, tá? Então o QI ele é muito questionável, porque depende de muita coisa, né? Tem muito questionamento em cima disso, mas é uma métrica aí, e o importante aqui pra gente é entender que o QI ele avalia a inteligência cognitiva, né? Vamos dizer assim, tá bom? Já a inteligência emocional, né? Ou índice de inteligência emocional, né, chama de QE, coeficiente de inteligência emocional, ele não... Diferente, por exemplo, do caso dos perfis de comportamento, que a gente tem um assessment, né, que a gente tem um teste realmente validado cientificamente, e do caso também dos sabotadores, que a gente também tem um teste que transforma essas coisas em números, né, o que a gente adora, eu pelo menos adoro. Nesse caso da inteligência emocional, eu desconheço algum teste, até o momento, né? Eu desconheço algum teste nesse nível de assertividade. Então, se você jogar na internet, você até encontra alguns testezinhos sobre inteligência emocional, mas aquilo, até onde eu sei, aquilo não é validado cientificamente, assim como são os testes de perfil e o teste de sabotadores, tá? Então, fica uma coisa um pouco mais abstrata mesmo, né? Vai muito da autoobservação, da autoanálise e também do feedback de algumas pessoas para você identificar aí como é que está a tua inteligência emocional. Mas, se você quiser, é só jogar no Google que você encontra uns testezinhos para você fazer, para você ter uma ideia de como vai a sua inteligência emocional. Mas aqui, só da explicação que eu vou dar aqui na live, eu tenho certeza que você já vai conseguir identificar e já vai poder ter uma ideia melhor aí de como que você está nesse sentido. Antes da gente continuar, eu só queria dar uns avisos.
pedir para vocês encaminharem, né, aqui nesse aviãozinho aí embaixo, se vocês se lembrarem de alguém que possa se interessar por esse tema que a gente está falando aqui hoje, que vocês possam encaminhar e chamar outras lideranças como vocês para estarem aqui com a gente agora. Se você está assistindo essa live gravada, também pode encaminha para pessoas com quem você se importe, que é sempre bom levar ao máximo de pessoas esse tipo de conhecimento, né? E vocês vão ver que várias coisas que eu vou falar aqui, elas estão relacionadas principalmente com essas duas últimas lives, né? A segunda e a terceira, as duas últimas não. A última foi de liderança situacional, né? Foi um conceito um pouco mais técnico sobre liderança. Mas a live de perfil e a live de autossabotagem, elas vão aparecer muito aqui, né? Então, se você ainda não viu, depois vai lá, tá lá no YouTube, né? Todas as lives eu tô subindo lá no YouTube. Tem link pro YouTube na bio do meu Instagram. Então tem link lá pro canal. Tem link também para você entrar na lista de WhatsApp, se você ainda não tiver, para você ser avisado, lembrado das lives. Então vai lá e depois assiste essas duas lives. Se você ficar com alguma dúvida aqui em relação a eu falar sobre alguma coisa relativa a sabotadores, né, ou relativa aos perfis, tá bom? Então quem que é o pai, né? Quem é o pai da inteligência emocional? É o Daniel Goleman, tá? Ele não vou dizer que ele foi o criador, né? Mas ele e a equipe dele foram os grandes responsáveis por sintetizar vários estudos sobre inteligência emocional, tá? Então ele é tido como o pai da inteligência emocional, a grande referência aí que a gente tem no mundo sobre esse assunto, tá bom? Então, se quiser estudar um pouquinho mais a respeito disso, é só jogar lá na internet Daniel Goleman que você vai encontrar. E aí o que ele fala, né? Apesar de não haver um teste cientificamente comprovado que possa avaliar o nosso nível de inteligência emocional, mas que essa característica, que essa habilidade, ela é imprescindível para um líder que deseja ser eficaz, que deseja alto nível de rendimento da sua equipe e da sua própria carreira. Quanto a isso, existem inúmeros estudos científicos, tá? Se você for na Harvard Business Review ou qualquer lugar, você vai encontrar diversos estudos que validam essa questão da inteligência emocional, que relacionam uma alta performance do líder com a inteligência emocional, tá? Então, saiba que a gente está falando aqui de coisas que são baseadas cientificamente, né? Como sempre. Então, eu já falei com você que é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida, que ela deve ser desenvolvida, tá? Então, depende de treino e depende da tua vontade de desenvolver. E uma coisa que você tem que estar muito presente é isso. Quanto maior o teu nível de inteligência emocional, mais resultados você vai ter, né? Tanto na tua carreira, na tua vida pessoal, lógico, né? Porque a gente aqui acaba falando mais da carreira, porque é o assunto em questão, mas nós somos uma pessoa só. Então, a gente melhora na carreira, a gente melhora também na vida pessoal e vice-versa, né? Tanto quanto uma coisa pode atrapalhar a outra também, né? Então, deixa eu voltar aqui. Sim. Então, quanto mais resultado você quiser, desenvolva mais a sua inteligência emocional, né? Aquela história de comando e controle, né? De um líder, de um coordenador, de um gestor que exerce ali a autoridade dele, né? Com autoritarismo, muitas vezes, isso tá... a tendência é que esse tipo de comportamento ele diminua. Eu sei que ele ainda é muito presente, infelizmente, a gente ainda vê muito isso, mas quando você começa a estudar sobre o mercado de trabalho do futuro, sobre o profissional do futuro, você começa a ver que tanto as empresas estão valorizando mais esse tipo de profissional, esse tipo de chefe, né? Esse tipo de líder, realmente,
quanto os próprios profissionais. E cada vez mais eu vejo isso, que as pessoas querem trabalhar em ambientes que são saudáveis. E você não tem como ter um ambiente saudável se o teu gestor, se ele é grosso, se ele é estúpido, se ele não tem um cuidado, aí, um nível de inteligência emocional mais elevado, tá? Então, se você realmente quer se preparar para o mercado do futuro, que na verdade já é agora, né? Se você não quer correr o risco de repente perder o teu emprego para uma outra pessoa que esteja mais bem preparada, então você precisa realmente tomar cuidado, se conscientizar quanto a essa habilidade, porque ela está cada vez sendo mais exigida, não só pelas empresas, como os colaboradores estão exigindo cada vez mais. Há uma certa pressão, né, em relação dos trabalhadores em relação às empresas, para que eles tenham esse ambiente um pouco mais saudável em troca, né, que eles trabalhem num ambiente um pouco mais agradável, cada vez mais saudável. Claro que existe um longo caminho ainda, mas esse é o caminho que a gente está trilhando aí, que eu acredito nele. Então, vamos lá. Quais são os 5 pilares, né? Nós temos 5 pilares aqui na inteligência emocional, tá bom? Eu vou passar por cada um deles. Às vezes você encontra falando que são 4, às vezes 5, porque tem um deles que você pode colocar separado ou pode colocar junto. Não faz muita diferença, tá? A questão é que existem, no caso de 5, são 3 pilares relacionados a você mesmo, como líder, e 2 pilares mais relacionados aos outros, tá? Gente, se tiverem alguma dúvida, vocês podem ir colocando aqui, tá bom? Quiserem comentar alguma coisa, podem ir colocando aqui, que eu já vou respondendo. Então, qual que é o primeiro pilar? O primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento, ou a autoconsciência, né? Do líder, né, do gestor. Então, a tua autoconsciência, o teu autoconhecimento. Então, o que é o autoconhecimento? É o quanto você está presente para questões como, por exemplo, e aí eu falei que eu ia citar, né? Por exemplo, qual é o teu perfil de comportamento, quais são as tuas forças, que elas estão muito relacionadas ao teu perfil também, quais são os teus talentos naturais, aquelas coisas que você tem mais facilidade para fazer, o tipo de comportamento que você está mais acostumado a ter, é mais fácil para você ter, qual é a forma de trabalhar que para você é melhor. Que mais? Os sabotadores, né? Aqueles pensamentos sabotadores são, né, eu expliquei na live passada, retrasada no caso, são aqueles pensamentos, são aquelas vozinhas, aqueles bichinhos do mal, tipo aqueles desenhos animados que tem o anjinho e o diabinho. Então, os sabotadores, eles são o diabinho, que ficam falando na nossa cabeça. Cada pessoa, isso tem toda uma base científica, né? Como eu falei, cada pessoa tem uma forma de autossabotagem mais forte, mas todos nós temos, todos nós nos sabotamos. Então você precisa entender qual que é a forma, né? Eu brinco que é a sua forma preferida de se sabotar. Você precisa ter essa noção, você precisa saber isso para que você consiga ter um autoconhecimento melhor. Porque se você conhecer essa tua forma de sabotagem, você vai conseguir controlar isso melhor. Né? A gente nunca consegue eliminar, mas aí você vai conseguir controlar. Então, o autoconhecimento é isso, é você ter noção, você ter ciência de quais são as emoções, quais são os teus pensamentos, quais são as tuas forças, quais são as tuas fraquezas, o que te tira do sério. Então, você entender, por exemplo, quais que são os teus valores, o que é importante para você. Entender se os teus valores, eles estão alinhados no cargo onde você está hoje. Se eles estão alinhados com os valores da empresa onde você está hoje. Né? Com a cultura organizacional lá da tua empresa. Não aquela cultura do papel, mas a cultura que realmente acontece, que nem sempre é a mesma que está lá no quadrinho dos valores da empresa, né? Então é você entender isso tudo, porque se, por exemplo, você
se os teus valores, de alguma forma, eles estiverem confrontando com os valores da empresa, se a empresa tiver algum valor que para você não é, ou se você tiver algum valor que a empresa, de certa forma, sem entrar em mérito de o que é certo e o que é errado, tá? Mas se você tiver algum valor que a empresa não respeita ou que não é importante para a empresa ali, isso pode gerar um conflito para você. Isso pode gerar algum tipo de conflito mesmo, de não congruência ali para você. E isso pode causar desmotivação, isso pode causar incômodo. E muitas vezes a gente não está nem presente para isso, né? Por exemplo, não em relação aos valores da empresa, mas eu comentei na primeira live, né, na live 1, onde eu contei um pouquinho da minha história, eu falei que na época que eu trabalhava lá no INS, né, no operador do sistema elétrico, tinha alguma coisa que me incomodava, que de novo não era com a empresa, não era com as pessoas, eu gostava do trabalho, só que depois eu fui entender que era o meu valor de liberdade, né? Então, estar no mundo corporativo nesse sentido de precisar estar presente, de não ter uma liberdade quanto a horários, por exemplo, me incomodava, né? Então era um valor meu que estava em conflito naquele cargo, naquela situação que eu estava exercendo ali, tá? Então, conhecer os teus valores te ajuda nesse sentido. Conhecer também os teus objetivos. Será que a empresa onde você está hoje, que você está talvez como um cargo de gestor ou como um cargo de coordenador, será que a tua empresa ela atende aos objetivos que você tem? Será que ela dá a possibilidade de você chegar até onde você quer? Ou quais são os teus objetivos nessa empresa específica? A gente vai conversar melhor sobre isso numa live mais na frente, tá? Mas é importante que você tenha tudo isso claro, assim, sabendo onde você está, sabendo para onde você quer ir, entendendo qual o teu objetivo dentro dessa empresa, se é ficar muito tempo, se não se você quer chegar à diretoria, o que você quer para você, para que você não perca tempo e para que você tenha muita consciência daquilo que você está fazendo com a sua vida e não vá vivendo no automático, tá? Então o autoconhecimento ele funciona muito para isso. E com relação à tua equipe, vai funcionar para quê? Para você saber lidar, para você saber reconhecer que talvez naquele dia você não esteja muito bem, então você pode estar um pouco mais irritado, e aí o teu colaborador ele vem falar alguma coisa também de uma forma um pouco atravessada, então você ter a consciência de naquele dia fazer um esforço um pouco maior, porque você entende que você não está bem, por exemplo. Então o autoconhecimento ele é fundamental nesse sentido, né? Depois, o segundo pilar é o autocontrole, né? Dado que você conhece as tuas emoções, dado que você conhece os teus sabotadores, o teu perfil, a forma como você se conhece, fica muito mais fácil de você se autocontrolar. E um autocontrole do líder, né? Ele é fundamental para a criação de um ambiente de confiança, para a criação de um ambiente saudável dentro da empresa, com relação àquela equipe ali, aqueles liderados, né? Ele é fundamental. Então, o que acontece? Se o líder, se o chefe ali, se o coordenador, se o supervisor, se ele não tem autocontrole, é aquele cara que vai responder para os outros gritando, muitas vezes. Ou então é aquela pessoa que na hora que é pressionado pelo liderado, né, pelo subordinado, vamos dizer assim, na hora que ele é pressionado por ele, assim, sei lá, pedindo um aumento, ele não sabe o que fazer, ele perde o controle, chora. Tudo pode acontecer, né? As mulheres, por exemplo, são mais sensíveis, pode acontecer de chorar, de perder o controle mesmo. Então, acaba que ou ele perde a autoridade diante daquela equipe, ou ele perde o controle da situação, ou ele então acaba se vendo numa situação onde ele vai responder de uma forma não amigável, né? Com uma comunicação violenta, de uma forma violenta ali
e pode acabar pressionando os colaboradores, a equipe dele. Então, para criar esse ambiente saudável, esse ambiente de confiança, o autocontrole do líder é fundamental, né? E é um dos pilares da inteligência emocional. O terceiro pilar fala sobre automotivação. O que é automotivação? Tem duas situações, né? É você conseguir se motivar realmente a fazer o que precisa ser feito, e é você conseguir motivar a equipe também, né? Porque a tua motivação, ela acaba refletindo na tua equipe, né? O Daniel Goleman, ele fala muito sobre o humor, né? O humor do líder, que ele se espalha principalmente para as pessoas que estão abaixo dele, né? Mas acaba se espalhando pela organização inteira. Mas principalmente para quem está abaixo ali daquele líder, daquele supervisor, daquele gestor, o humor dele contagia, né? Então, se for bom humor, excelente, né? Porque vai contaminar todo mundo de bom humor e vai gerar um ambiente super agradável, um ambiente que as pessoas gostam de estar, um ambiente saudável, como a gente está falando. Agora, se ele gera, se ele tem um mau humor, isso acaba se espalhando também, e se espalha como se fosse um câncer, né? Se espalha ali, se entranha por todo mundo, aí todo mundo fica naquela, né? Daquele jeito quando a pessoa chega. Tem uma pessoa próxima de mim que viveu uma situação dessa por muito tempo. Essa pessoa me fala que assim, eu não podia ouvir a voz do meu chefe, era só ouvir a voz do meu chefe que me dava um embrulho no estômago, que eu ficava mal. E não era só essa pessoa, era todo mundo ali da equipe, que esse cara era coordenador, então todo mundo que era coordenado por ele tinha esse mal-estar, sentia esse mal-estar quando esse cara chegava. Então ninguém queria estar perto dele, ninguém queria estar naquele ambiente ali, e ali aquele mau humor, aquele mal-estar, ele tomava conta de todo mundo. Então a motivação do líder, né, o humor do líder e a automotivação dele são fundamentais para isso, porque é comprovado, né? Eu não sei como ainda existe alguém que não acredite nisso, mas a gente sabe que, na verdade, o que vem primeiro não é o sucesso, é a felicidade, né? Então é primeiro a felicidade, primeiro eu fico feliz para depois eu ter o sucesso. Porque não que não possa, né? Mas eu conseguir o sucesso dentro, num mau humor, dentro de alguma coisa que é difícil para mim, é muito complicado. Algumas pessoas até conseguem, só que a que custos, né? A custo de um casamento, a custo da saúde, muitas vezes, acabam somatizando muita coisa. Então, assim, o que essa automotivação ela traz? Ela traz muito a realização, né? É o líder se motivar e ele se realizar no outro, né? É ele se realizar no colaborador dele, ele se realizar pelo sucesso do outro. Essa é a verdadeira automotivação. Porque aí na hora que o liderado dele, o colaborador dele, consegue realizar um trabalho bem feito, ele não vai ficar com inveja, ele não vai se sentir mal, ele não vai se sentir ameaçado, ele não vai ter o emprego dele ameaçado, ele vai se sentir super bem. Então ele vai se sentir realizado na realização do outro. Então é essa automotivação que a gente precisa procurar como líder, né? No sentido de você entender o teu trabalho, qual a importância do teu trabalho diante das pessoas, qual a importância do teu trabalho lá no final, aonde que ele vai chegar, a quem que você serve com o teu trabalho, por que você está fazendo aquilo, por que isso é importante para você, por que isso é importante para a sociedade, muitas vezes, né? Então isso tudo te ajuda na tua motivação, e você estando motivado, você consequentemente passa isso, você passa essa motivação
para a tua equipe, para os teus liderados, e aí fica todo mundo feliz, e uma equipe feliz realmente consegue render muito mais, consegue aumentar muito mais os resultados. É realmente nisso que eu acredito, e eu tenho certeza que é esse o tipo de corporação, é esse o tipo de empresa que a gente está caminhando para ter cada vez mais. Então esses 3 são os pilares que são relativos a você com você mesmo, tá? Então é o autoconhecimento, o autocontrole e a automotivação, tá? O 4º pilar é a empatia, né? Então já é relacionado ao outro. A empatia, a gente sabe, né? É o poder, assim, a habilidade de se colocar no lugar do outro e realmente se colocar naquela situação do outro. Realmente, tem gente que fala que é calçar o sapato do outro, tem gente que fala que é enxergar com os olhos do outro, né? Eu acredito muito que é nesse sentido, assim, de você procurar entender o mundo com o olhar do outro. Né? Porque cada um de nós, e vou ter oportunidade de falar isso em alguma live com certeza mais na frente, mas cada um de nós tem uma determinada visão de mundo. Né? A gente enxerga a realidade cada um de uma forma, nunca é igual. Porque isso vem dos nossos valores, isso vem de tudo que a gente já viveu até hoje, das nossas experiências. Então é como se a gente colocasse lentes na nossa frente, né? E cada um vai ver conforme as suas lentes. Então, para mim, a empatia é você conseguir pegar e lá como se fosse um óculos, né? Pegar o óculos do outro e colocar em você para tentar ao máximo enxergar essa realidade que o outro está vendo. Né? E aí uma coisa importante é entender que eu não preciso concordar com o outro. Né? Só um instantinho. Só um instantinho. Desculpa, caiu um negócio aqui. Então, assim, a empatia é você olhar com o óculos do outro, é você poder enxergar, ver com o olhar do outro, para que você consiga enxergar qual que é a realidade que ele está vendo, tá bom? E aí, em relação ao líder, não é o cara ser o bonzinho da história, né? Não é... então para eu ser empático, eu preciso fazer aquilo que estão me pedindo, que todo mundo está pedindo, porque eu preciso entender a realidade dele, eu preciso conseguir enxergar com os olhos dele. Não, não é isso. Isso é autossabotagem, isso é o prestativo lá dos sabotadores, né, que é o bonzinho, que quer fazer aquilo que ele quer fazer, aquilo que estão pedindo, ele acha que ele tem que fazer tudo que estão pedindo para ele. Ele acha que tem que fazer porque senão as pessoas não vão gostar dele, porque senão as pessoas não vão mais querer falar com ele. Esse é o prestativo. Então não é ser o cara bonzinho. Empatia é você, como líder, como gestor, você ouvir todo mundo, entender o ponto de todo mundo, mas tomar aquela decisão que é necessária ser tomada. Né? Mas é diferente, é muito diferente você chegar e jogar uma decisão ali em cima da tua equipe, ou você ouvi-los e você procurar ajustar na medida do possível aquela situação de uma forma que não vá ofender a outras pessoas, não vá ofender o teu time, não vá ofender ninguém, que você consiga escutar o que todo mundo ali está falando, ponderar, ouvir as ponderações de cada um e, na medida do possível, ajustar. Nem sempre você vai poder fazer alguma coisa. Muitas vezes a única coisa que você vai poder fazer é realmente ouvi-los. Mas eu acredito na empatia nesse sentido, de você procurar estar com o olhar do outro e
ponderar o máximo possível os sentimentos, os questionamentos e as considerações da tua equipe, tá? E o quinto pilar da inteligência emocional é a habilidade social. A habilidade social, ela é como se fosse a reunião dos outros 4 pilares, né? Porque, assim, o que é a habilidade social? É você saber se relacionar com as pessoas, você saber se colocar da forma correta, da melhor forma, inclusive para influenciar as pessoas a caminharem ou fazerem aquela tarefa que precisa ser feita ou comprarem alguma ideia sua, né? Você, como supervisor, como coordenador, você precisa vender as tuas ideias ou as ideias da empresa para a tua equipe, né? A tua equipe, ela precisa comprar aquilo de você. Então, você precisa, sim, conduzir as pessoas nesse sentido. Você precisa, sim, orientar e influenciá-las a fazer o que você precisa que seja feito. Então, assim, você precisa saber ter uma baita de uma habilidade social para você saber como que você fala com cada um, qual é que é a melhor forma de você falar com cada um. E aí, de novo, se você conhece o teu perfil de comportamento, se você conhece o perfil de comportamento de cada um da tua equipe, fica muito mais fácil, porque você sabe como cada um prefere que você fale. Alguns são mais descolados, mais descontraídos, você fala de uma forma. Outros são mais criteriosos, você fala de outra forma. Outros são mais diretos. Então, enfim, conhecendo, essa é uma das coisas que vai te ajudar a se comunicar de uma forma melhor, e se comunicando de uma forma melhor, mais assertiva, você eleva a tua habilidade social. Então, por que ela é a reunião dos outros pilares? Porque se você tem autoconhecimento, se você tem autocontrole, se você tem automotivação e empatia, você consegue compreender o que está acontecendo dentro de você, né, na tua cabeça, nos teus sentimentos, naquele momento, e também a melhor forma de se relacionar com as outras pessoas, consegue se colocar no lugar do outro, que é a empatia, e aí a tua habilidade social, ela se eleva, ela cresce, você consegue realmente se relacionar com as pessoas da melhor forma possível, vender as suas ideias da melhor forma possível. A habilidade social, ela também é muito importante, por exemplo, no networking, né? Ou seja, em você se vender, né? A gente fala assim, e às vezes, dependendo das tuas lentes, de como você enxerga a realidade, isso pode soar um pouco estranho, não, mas me vender. Mas na verdade, a gente tem que se vender o tempo inteiro, né? Você, independente de você ser CLT, você tem que se vender. Se, por exemplo, você quer chegar numa promoção, eu quero chegar, hoje eu sou supervisor, mas eu quero um dia chegar numa posição de diretor, de diretoria. Cara, você vai ter que se vender muito. Se você ainda não sabe fazer isso, você precisa aprender. Porque e aí eu conheço muitos engenheiros, né? Muitos dos meus clientes são engenheiros, muitos amigos meus são engenheiros. Então, muitas vezes o engenheiro tem a habilidade social do engenheiro, muitas vezes é inexistente praticamente, né? Do engenheiro, do pessoal de TI, do pessoal mais de exatas, assim, tem uma dificuldade, a gente tem uma dificuldade com empatia, com habilidade social, que é um negócio, às vezes, de outro mundo, né? Tem algumas pessoas que parece que dá tela azul, assim, quando alguém chega para interagir, é impressionante, parece que dá tela azul na pessoa. Então, há vamos dizer assim, uma predisposição para ter uma habilidade social ruim. Eu vejo isso, né? Generalizando aqui, né? Óbvio. Então, lembrando, é uma habilidade, né? Inteligência emocional, que pega esses 5 pilares que eu expliquei aqui, é uma habilidade que precisa ser trabalhada. E uma das coisas é essa, você aprender a se vender, e isso está relacionado à tua habilidade social, que é você saber se colocar de uma forma a vender o seu trabalho e vender as suas ideias para a tua equipe, né? Para que ela possa te defender mesmo, né? Como se fosse um exército, assim, né? Lá os generais dos exércitos, pelo menos antigamente,
o pessoal tinha que ter uma influência, eles tinham que ter uma influência muito grande para que os soldados ali combatessem em favor dele, né? E é mais ou menos isso. Eu uso às vezes essa analogia, é mais ou menos isso que tem que acontecer lá com o líder, né, da equipe. Ele precisa que a equipe ele precisa combater em favor da equipe, né, lutar em favor da equipe, quanto a equipe também precisa dar esse suporte para ele, e a habilidade social é fundamental para isso, tá? Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui para mim. Me dá um joinha aí se deu para entender, se tá tudo ok em relação aos pilares aqui da inteligência emocional, ou então coloca aí se tá com alguma dúvida. Tá tudo bem aí, gente? Então, vamos continuar aqui. E aí, como então que... O que desenvolver... Ah, beleza, obrigada. O que desenvolver a inteligência emocional vai te ajudar? No que ela vai te ajudar? Eu selecionei aqui vários pontos, né? Porque, na verdade, a inteligência emocional, se você ainda não percebeu, ela está relacionada a absolutamente tudo, né? A gente usa a inteligência emocional o tempo inteiro nas nossas vidas, na nossa carreira, ou então não usa e aí é por isso que tá um monte de coisa tá sendo atropelado e por isso que tem relacionamento ruim na equipe às vezes, por isso que tem relacionamento ruim em casa, porque tá faltando um pouquinho de inteligência emocional ali. Então, desenvolvendo a tua inteligência emocional, o que você vai ganhar? Você vai se sentir mais seguro para assumir os riscos que você precisa assumir como líder, né? Como gestor, você precisa assumir riscos. Muitas vezes você vai ter que tomar decisões importantes. Às vezes você vai ter que, por exemplo, mandar alguém embora, então se atua porque realmente tem que, ou porque a pessoa não está rendendo como deveria, ou porque vai ter corte na empresa, então se você não tiver uma inteligência emocional, se não tiver um autoconhecimento, autocontrole, né, uma empatia, toda a inteligência emocional forte, aquilo pode ser muito complicado para você, principalmente se você é mais ligado em pessoas. Isso pode ser uma situação muito, muito difícil para você, quase que insustentável. Então, quando você eleva a tua inteligência emocional, você consegue também tomar essas decisões difíceis, né, com um pouco mais de tranquilidade. Não é que vai ser fácil, mas você entende que aquilo é necessário e consegue levar aquilo de uma forma mais razoável e, né, mais serena para você mesmo. Você vai se comunicar melhor, como eu falei, né, porque a tua habilidade social vai melhorar. Você vai dar feedbacks melhores, porque primeiro você vai ter empatia, então você consegue entender qual é a melhor forma de dar feedback para aquela pessoa especificamente. Você não vai fugir de conversas difíceis por causa dessa questão, porque você vai entender que aquilo precisa ser feito, então você vai fazer com mais tranquilidade. Então, conversas difíceis, feedbacks, você vai conseguir dar de uma forma melhor. Você vai conseguir lidar melhor com os colaboradores, os teus liderados que têm talvez um comportamento inadequado, né? Você vai ter um autoconhecimento, por exemplo, para saber em que momento você vai estar melhor para falar com aquele teu liderado, teu colaborador ali da tua equipe. Você vai poder ter um autocontrole, porque muitas vezes ele vai te responder de uma forma atravessada, de uma forma não condizente com a forma como você está falando com ele. Então ele pode reagir de uma forma agressiva, e aí o teu autocontrole ele vem nessa hora para que você saiba administrar aquela situação de uma forma melhor. Ter empatia, para sentar do lado dele, para olhar as coisas, tentar enxergar o mundo dele e ver o porquê que ele está se comportando daquela maneira, né? Porque às vezes está acontecendo alguma coisa com ele que você não sabe, alguma coisa na família dele, então procurar ter essa empatia. Então vai te ajudar também a lidar com esses liderados, com esses colaboradores que não estão tendo um comportamento adequado. Você vai saber mediar conflitos de uma forma melhor por causa da habilidade social.
né? Então intermediar ali os conflitos que podem acontecer, tanto em relação a você quanto em relação entre, né, colaboradores teus ali. Quanto mais inteligência emocional você tiver, melhor você consegue mediar esses conflitos que acontecem. Você vai suportar melhor a competição, né? Porque a gente sabe que o ambiente corporativo, ele muitas vezes não é nada saudável, né? Como a gente estava dizendo. Muitas vezes ele é extremamente competitivo, né? No geral, ele é extremamente competitivo. Tem muita puxada de tapete, tem muita competição. Então, se você tem uma inteligência emocional mais elevada, mais trabalhada, se você trabalha mais nessa habilidade, você consegue lidar com isso de uma forma melhor, né? Vamos dizer que você consegue botar ali uma redoma em você e consegue se proteger ali um pouco melhor de até chefes teus tóxicos, né? Pessoas tóxicas ali, você consegue se proteger um pouco melhor. Quanto melhor a tua inteligência emocional, mais você consegue se proteger dessas pessoas, dessas situações e desse ambiente de competição, tá? E além disso, você vai conseguir, além de se motivar, motivar a tua equipe. E motivando a tua equipe, você melhora os resultados, seja da tua equipe, seja da empresa, resultados financeiros, inclusive, né? Então, a inteligência emocional, igual eu falei lá no início, ela reflete em resultado financeiro para a empresa, tá? No final, acaba refletindo em líderes melhores, em equipes melhores, ambientes mais saudáveis e que geram um resultado financeiro melhor lá na frente. Tá? Isso é comprovado, tem vários estudos a respeito disso. Isso é meio que sabido, apesar de que infelizmente nem sempre é praticado, né? E quais são as minhas recomendações aqui para que você melhore a tua inteligência emocional, né? Além de assistir essas lives, né? Você tem um livro aqui que, se você não conhece, você vai conhecer agora, olha. Do Daniel Goleman, tá vendo? Liderança, a inteligência emocional na formação do líder de sucesso. Esse livrinho aqui verdinho. Eu recomendo fortemente, se você ainda não leu, que você leia, porque ele é bem tranquilo de ler. Ele é bom até para quem para quem talvez não tenha estudado muito sobre liderança. Ele é um livro bem tranquilo, bem fácil mesmo de ler, de compreender, e ele traz todos esses conceitos com bastante exemplo e tal, e é do Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional aí. E diante desses pilares, e hoje de uma forma prática, eu quero sugerir para você que diante desses pilares, né, do autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e habilidade social, você entenda qual deles hoje você precisa desenvolver mais. Tá? Escolhe um deles. E qual um você vai escolher? Não necessariamente aquele que você sente que está pior, mas aquele que você sente que, se você desenvolver, ele mais vai te ajudar a liderar a tua equipe hoje. Então, qual desses pilares aqui, que se hoje você trabalhar, ele mais vai te ajudar na tua posição de líder, de gestor, de supervisor, de coordenador hoje? Escolhe um deles, né? E começa a trabalhar em cima deles. E aí você pode ler esse livro que eu falei, você pode ter outras ações. Bota aí de 1 a 3 ações, anota no teu celular, anota em algum papel, algum local, mas realmente anota, coloca uma data para você começar a praticar aquilo, ou para você fazer, se for uma coisa pontual, para que você possa, de 1 a 3 ações, para que você possa desenvolver esse pilar específico da inteligência emocional que hoje você entende que mais vai te ajudar se você desenvolver, tá bom? E aí, dali a um tempo, você reavalia esses pilares e verifica qual que você vai dar atenção novamente. Então, isso é um trabalho que nunca acaba, né?
O autoconhecimento nunca acaba, a autogestão nunca acaba, o autocontrole nunca acaba. Isso é alguma coisa que a gente precisa fazer a vida inteira. E é claro que vai ficando cada vez mais fácil, mas vai ficando cada vez mais profundo também. E se a gente não tiver atenção, a gente acaba voltando ao padrão de comportamento anterior, ao padrão de pensamento anterior. Então fica sempre presente para essas coisas aí, para que você possa ser cada vez mais esse líder inspirador que eu sei que você deseja ser, tá bom? Avisos finais aqui. Se você curtiu essa live, encaminha para alguém que você se importe, para alguém que você deseje compartilhar esse conteúdo, que possa aproveitar desse conteúdo, tá? Algum outro supervisor, coordenador, gestor, que é o nosso foco aqui. Encaminha para essa pessoa. Essa live vai ficar aqui no Instagram, se não der nenhum problema, por 24 horas, tá? E depois eu vou subir lá no canal do YouTube. De novo, lá no YouTube tem todas as lives, eu subo lá. E tem um link aqui na minha bio do Instagram para você poder acessar o meu canal. E também tem um link para você entrar para a minha lista de transmissão do WhatsApp, se você ainda não tiver, para você ser avisado. E para você também depois continuar recebendo conteúdo que eu mando para lá exclusivo, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Espero que essa live, assim como as outras, faça realmente diferença na tua vida. E obrigado a todo mundo que ficou aqui comigo ao vivo. Obrigado a você que está assistindo agora. E vou abrir a caixa de perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, coloca lá para mim na caixa de perguntas aqui do Instagram, que eu vou ficar muito feliz de responder. E vou poder tirar também, talvez seja a dúvida de outras pessoas. Então, lá na caixa de perguntas fica bem legal, que eu consigo mostrar para todo mundo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. É isso. Muito obrigada, muito boa noite e a gente se vê na próxima live amanhã às 8h47 da noite de novo, tá bom? Um beijo!